As histórias de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul podem ser contadas através dos monumentos edificados, das esculturas situadas nos jazigos e das sepulturas localizadas no mais antigo cemitério da capital do estado, o Cemitério da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Localizado em área privilegiada nos Altos da Zenha, abriga pessoas simples e figuras proeminentes da cidade e do Rio Grande do Sul, como Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, Plácido de Castro, Conde de Porto Alegre, Teixeirinha e Berê Camargo, dentre outros. Consagrados artistas do Brasil e estrangeiros assinam obras da arte funerária presentes na necrópole, destacando-se André Arjonas, Antônio Caringe, Décio Vilares e Rodolfo Pinto e Couto. Alguns dos significados que a gente também aprendeu durante o passeio foi que em certos túmulos há alguns significados. Em suas estátuas, por exemplo. Em alguns túmulos tinha a representação de mulheres ou pessoas olhando para cima, não mais com um olhar tão triste. Isso significava que a família já tinha entendido a morte e já olhava para essa situação como uma visão de esperança. Também em algumas estátuas eram postos rosas, que significa saudade, e lírios, que significa que a pessoa teve uma vida ou representou alguma coisa muito gloriosa em sua vida. Em um dos túmulos também tinha um pelicano, e aquele pelicano significava Jesus Cristo, porque o pelicano, em época de falta de comida e necessidade, ele arranca da própria pele para dar o próprio corpo dele para dar para os filhotes. Então, isso tudo representava o que aquela pessoa ou o que a família daquela pessoa queria passar. Também aqui nesse cemitério temos a história de dois contos populares gaúchos, que por sua vez são infelizmente reais, mas que com o passar dos anos foi sendo contado como um mito, para assustar crianças. Estes são as histórias da Maria Degolada e os crimes da Rua do Arvoredo. Os crimes da Rua do Arvoredo é um episódio verídico, que ocorreu entre 1863 e 1864, também conhecido como o caso do açougueiro. Os acusados atraíam vítimas para matá-las e provavelmente desfaziam de parte dos corpos, produzindo linguiças de carne humana para serem vendidas em um açougue da cidade, por isso o nome do açougueiro. Mas a real é que a polícia depois descobriu os corpos enterrados em seus quintais. Os envolvidos na execução do crime são José Ramos, sua esposa húngara Catarina Palse e o açougueiro alemão Carlos Klausner. Apesar de ser um caso real, ele ainda está presente no imaginário popular local, tendo se tornado uma espécie de lenda urbana da cidade. A Maria Degolada tinha 21 anos de idade, mais conhecida, seu nome real era Maria Francelina Trenes. E após ser morta pelo namorado, se tornou parte do folclore de Porto Alegre, no Brasil. Sua verdadeira história já foi criado várias vezes, como morta por um namorado ciumento. E é isto. A história de José Plácido de Castro. José Plácido de Castro estava se dirigindo à sua propriedade quando foi ferido em uma emboscada realizada por Alessandrino José da Silva. Rumores da época diziam que Alessandrino estava insatisfeito com sua posição de poder no Acre, que era menor do que a de José. Alguns dias após a emboscada, José morreu, deixando sua família desolada. Alessandrino saiu impune, não sendo devidamente punido pelo seu crime. Então, quando construíram o túmulo de José, para relembrar a todos o quão injusta foi sua morte, colocaram a estátua da justiça, segurando uma balança desequilibrada, mostrando que a justiça não havia sido feita. O tema morte é recorrente na filosofia. Na verdade, muitos dizem que não existiria filosofia se não fosse a necessidade que temos de entender a morte e racionalizá-la, para enfim podermos aceitá-la e convivermos com essa que é a única certeza que temos em vida. Apesar de recorrente, a morte não é tratada da mesma forma pelos filósofos,
e apresenta variações de correntes e de pensamentos. De qualquer maneira, buscar entender essas teorias pode nos ajudar a ter uma relação de clareza com a morte e, obviamente, de menos sofrimento. A visão de alguns filósofos sobre a morte. Sócrates. Quando falamos em morte, quase todo mundo tem a mesma visão, da alma imortal que ascende ao céu, ou ao paraíso ou alguma outra dimensão, e continua viva, mesmo após a nossa morte física. Essa ideia é muito antiga e foi criada por Sócrates, sendo um dos motivos para que ele fosse banido e condenado à morte. Na visão de Sócrates, antes de vivermos nesse mundo, nossa alma vivia em um mundo das verdades eternas, cultivando a prática do bem e do belo. Quando no mundo físico, a alma fica perdida, pois passa a ser vinculada a objetos perecíveis. Porém, quando a alma retorna a si mesma, é capaz de vislumbrar as ideias eternas, puras e imortais que conhecera, e é nesse momento que as angústias passam a desaparecer e atingimos a sabedoria. Por isso, a importância do autoconhecimento na visão de Sócrates. Platão. Para Sócrates, a morte é algo essencial, porque é ela que permite que a alma se dissocie da matéria e alcance o verdadeiro conhecimento, estando livre em sua forma mais pura. A mesma ideia foi amplamente desenvolvida e divulgada por Platão. Para ambos, devemos entender a morte com racionalidade e serenidade, pois é a positividade do pensamento que nos prepara para a morte, além do fato de entendermos que ela não cessa a nossa existência, apenas liberta a nossa alma para o conhecimento amplo e livre. Epicuro. Ao contrário do mundo das ideias propostas por Platão, a filosofia epicurista tem como princípio básico a felicidade, obtida pela prática da ataraxia, isso é, pela calma e apatia em relação aos apetites mundanos. Para isso, suas doutrinas valorizam o prazer como algo natural, argumentando que a realização dos nossos desejos espontâneos podem ser benéfica para a saúde, simultaneamente do corpo e da alma, desde que equilibrados pelo uso ponderado da razão. A divisão de classes sociais após morte nos cemitérios. Aos mais ricos, os mausoléus. Aos pobres, as áreas periféricas dos cemitérios e as covas rotativas. A divisão de classes sociais, tão evidenciada em vida, continua sendo representada após morte. Segundo o psiquiatra e doutor em sociologia Edmundo Gaudêncio, quando se analisa o cemitério com um olhar social e econômico, verifica-se que ele produz em grande medida a estrutura de uma sociedade estratificada em classes. No centro dos cemitérios estão os túmulos das famílias tradicionais, nobres, cujas pessoas ali sepultadas geralmente dão nome às avenidas e ruas da cidade. Na periferia temos os túmulos das famílias pobres e dos indigentes, quase sempre os mais descuidados.